Bom, hoje eu vou falar aí para vocês sobre o limite de Roche, que ele te dá uma equação para você encontrar qual que é a distância para que um corpo celeste, pode ser um satélite natural, um cometa, ele pode chegar de uma estrela ou de um planeta antes que ele se desintegre, tá? Então é uma distância mínima que ele pode chegar com segurança, né? Bom, só que antes de eu entrar nesse limite que tem a ver com forças de maré, eu vou dar uma chamada lá naquele vídeo que eu fiz na semana passada, que foi que eu fiz um comentário, né, a respeito da diminuição da velocidade de rotação da Terra devido às forças de maré. Eu falei que há milhões de anos atrás o período de rotação terrestre era por volta de 21 horas. Então, um dia durava aí 21 horas, né? Bom, e se você for dar uma olhada nesse artigo aqui, para você encontrar esse artigo aqui na íntegra, tá a descrição, o link para você encontrar esse artigo está na descrição desse vídeo, tá? Dá uma acessada lá. Esse artigo que é da Revista Brasileira do Ensino de Física, tá? Então, aqui nós temos as eras de transformação, né, da história da Terra, e nós estamos dizendo que a partir do momento que avançamos contra a flecha do tempo, os dias estão durando menos, porque a velocidade da Terra era maior, de rotação, né? E se nós avançarmos a favor da flecha do tempo, a duração dos dias está ficando cada vez maior, né? À medida que nós percorremos aqui os períodos, tá? Bom, por que isso aí está acontecendo? Bom, a gente está vendo então que a velocidade de rotação da Terra está diminuindo. Essa velocidade, como eu falei no vídeo, né, anterior, você dá uma olhada aí que vai aparecer um card que vai te direcionar para esse vídeo. Isso acontece devido às forças de maré. A Terra ela está se movimentando, né, sobre os bois de maré, isso aí vai gerar um atrito, então ela vai perder energia de rotação por atrito. E, além disso, devido à natureza do material da Terra, tanto a parte líquida, que não é fluido perfeito, nem a parte sólida, que é elasticamente perfeita, os pontos mais altos de maré não são formados logo abaixo da Lua, né, no observador que está logo abaixo da Lua, e sim depois. Então, isso aí vai gerar uma torção que vai desacelerar esse movimento de rotação, tá certo? Bom, consequentemente, esse efeito de torção também vai gerar um efeito contrário na Lua, vai acelerar, né, o movimento orbital lunar, tá? Vai também gerar uma torção, né, na Lua, que vai acelerar o movimento orbital lunar, tá certo? Então isso aí é só para incrementar aí o vídeo anterior e também incrementar esse vídeo aí, tá? Para acessar então de novo, para acessar esse artigo, é só você ir na descrição desse vídeo, tá certo? Bom, o limite de Roche, então, ele tem esse nome porque é uma homenagem aí ao cidadão que estudou esse limite, que é Edward Roche, que era um astrônomo e matemático francês, estudou isso aí no século XIX. Ele estudou considerando um corpo, né? Esse corpo que estava aproximando aí de algo com um campo gravitacional significativo, era um corpo fluido e autogravitante. Ele chegou numa constante de 2,44. A gente vai chegar na hora que a gente for demonstrar essa equação aqui, noutra constante, mas é devido à natureza das partículas que nós estamos utilizando para demonstrar essa equação. Depois da metade do século XX, Hans e Verne, eles consideraram que o corpo agora não era um fluido, e sim um corpo, era um objeto rochoso, né? Um objeto rochoso, esferoidal, tá? E a constante passou para 1,38, tá? Note que o valor aí das constantes envolvidas são diferentes, porque a natureza dos materiais envolvidos também são diferentes, tá?
E se você for estudar a nível da tensão, né, interna desses materiais, você vai ver que no fluido, como a tensão ela é menor, então ela vai chegar, o limite de Roche é maior. Então ele vai chegar a uma distância maior do que um corpo rochoso aí de um planeta, por exemplo. Tá? O corpo sólido, rochoso, tá? Ele consegue chegar mais perto porque as forças, as tensões internas, né, das partículas que os unem são maiores do que um corpo fluido. Tá certo? Bom, então eu vou considerar aqui, tá? Que eu tenho aí duas partículas, tá? De massa m, tá? E essas duas partículas de massa m, elas estão encostadas, estão a uma distância dr, tá? Então é que elas estão se tocando. Então a distância entre elas é infinitesimalmente pequena. A força de atração gravitacional entre essas partículas é dada pela lei da gravitação universal de Newton. Então vai ficar a força, que é igual à constante da gravitação universal, a massa dessas partículas que são iguais, então vai ficar m ao quadrado, dividido pela distância entre essas partículas, tá? dr ao quadrado. Essa distância ela é infinitesimalmente pequena. Bom, e como é que vai ficar então aí a força de maré sentida por essas partículas imersa no campo gravitacional de um corpo, de um planeta, por exemplo? A força de maré então será F pequena igual a 2Gm grande, que é a massa do planeta, tá? Ou da fonte do campo gravitacional, m, que é a massa de uma partícula, dividido pela distância entre a fonte de campo gravitacional e o sisteminha de partícula, ao cubo, distância que separa essas partículas, que é uma distância infinitesimalmente pequena. Para que haja um equilíbrio, né, para que esse sistema orbite esse planeta com segurança, a força de atração gravitacional deve ser igual à força de maré, tá? Então, isso vai significar que elas não vão se separar. Para que para que elas continuem juntas, aí, como está escrito aí no texto, a força F grande tem que ser igual à força F pequena. Então, fazendo as substituições, da força 1, eu vou ter essa parte da equação, e para a força F pequeno, eu vou ter a minha força de maré. Tá? Então, simplificando a equação 4 e evoluindo essa equação para 5, eu posso dividir a equação pela constante da gravitação universal, então o G vai embora. Posso simplificar por m, tá? Então vai ficar m, distância entre as partículas, tá? Ao quadrado, que é igual a 2m dividido pela distância entre planeta e o sistema de partícula, dr, que é a distância infinitesimalmente pequena entre as partículas. Isolando o d, tá? Que é o d, que é o meu limite que vai me dar essa distância, que é o meu limite de Roche. Esse d vai ser igual a raiz cúbica, tá? De 2m grande, m pequeno, dr. Então você pegou esse d, passou para cá, pegou esse rapaz aqui, multiplicou, fez uma multiplicação cruzada, tá? Tanto é aqui que você tinha uma raiz cúbica, ele saiu do radicando, tá? E você passou esse m de partícula para baixo, tá certo? Aqui não tem segredo nenhum, isso aqui é álgebra. Bom, esse m grande e esse m pequeno, vamos escrever isso aqui, vamos invocar aqui a equação de densidade, considerando que tanto o objeto-fonte quanto as partículas que estão imersas no campo gravitacional desse objeto-fonte são esféricos, tá? Então, densidade é massa sobre volume, densidade volumétrica. Então, a densidade do objeto grande vai ser massa grande dividido por 4π terços de r ao cubo, onde r que é o raio do planeta, tá? Esse V que é o volume da esfera. Agora aqui para o sisteminha de partículas, são duas partículas. Então vou ter dois volumes, vou ter duas massas. Então ρm pequeno vai ser igual a 2m sobre 8π terços, né? O raio disso aí, como estão a uma distância infinitesimalmente pequena, vai ser dr sobre 2 ao cubo. Bom, essa razão aqui, vamos encontrar qual que é essa razão. Então vamos escrever esse m grande e esse m pequeno em função de suas respectivas densidades. Então vou chegar nas equações 9 e 10. Tá? Bom,
Então, encontrando então essa razão m grande, m pequeno, então eu vou conservar o segundo membro da equação 9 e vou multiplicar pelo inverso do segundo membro da equação 10. Tá? Aqui apareceu um 6 aqui devido ao algebrismo aqui, tá certo? Bom, então aqui ficou 2 ao cubo 8 vezes 6, 48, tá? Então agora da equação 11 para 12 é só a gente fazer uma simplificação. Essa simplificação você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Você vai chegar numa divisão exata. Então aqui é 48 dividido por 8 vezes 3 vai dar 24, 48 por 24 vai dar 2 vezes 4, vou ter 8, né? Então aqui eu tenho o meu quociente entre a massa grande e a massa pequena escrito em função das densidades. Então, pegando essa equação 12 e substituindo aqui no meu radicando da equação 6, eu vou chegar na equação 13, tá? Eu tinha um 2 lá dentro do radicando. Cadê ele? Ó, tem um 2 aqui. Esse 2 eu vou multiplicar por esse 8 que está aqui, tá? Então, vai ficar 16 R ao cubo, Rho, M grande, M pequenininho, tá? dr ao cubo e dr. Então, essas duas diferenciais aqui vão embora. Tirando a raiz cúbica de 16, vou chegar aproximadamente em 2,51. Tá? Raiz cúbica de Rho M, M grande, dividido por Rho M pequeno, R. Tá certo? Então, Roche encontrou para essa constante aqui um valor de 1,38 e Hans e Verne encontrou para corpos sólidos um valor para essa constante de 1,38. Tá certo? Então, você pode pegar isso aqui e fazer uma substituição e encontrar aí qual que é a distância mínima que a Lua vai estar da Terra para ela não se desintegrar. Tá certo? Bom, outra curiosidade também que eu esqueci de falar, eu deveria ter falado no início do vídeo, foi em relação aos anéis de Saturno, né? Uma das teorias da formação da origem desses anéis de Saturno é justamente devido ao fato de que algum corpo celeste, pode ter sido até um satélite natural da Lua ou um cometa, ultrapassou o limite de Roche e se desintegrou, tá? Eu tenho um vídeo de simulação aí na descrição desse vídeo. O vídeo não é meu, o vídeo é de alguma pessoa do YouTube, tá? Então acessa esse vídeo aí que você vai ver uma possível simulação da formação dos anéis de Saturno. Olha só, nesse vídeo você tem dois corpos, tá? Sólido, um corpo que é um objeto fonte do campo gravitacional intenso e outro corpo que está orbitando ao redor desse objeto. O tempo está passando, então está acontecendo o que com esse corpo? Vamos considerar que esse corpo é rochoso. Ele está se esticando, está havendo a formação de bojo nele, até o ponto em que as forças ali de coesão não vão aguentar mais e esse forço vai ser desintegrado. Os estilhaços resultantes da desintegração desse corpo rochoso vai se movimentar de maneira espiralada em torno ali do planeta, tá? Até que à medida que o tempo vai passando, eles vão ficar distribuídos de maneira homogênea ali em torno do corpo, tá? É um vídeo bastante legal, dá uma acessada lá, vai nos comentários aí desse vídeo para você acessar esse canal e também acessar o artigo. Tá? E você vai ver que lendo o artigo, você vai ver que o limite de Roche ele vai variar de acordo com o material que você vai utilizar, tá? De acordo com o estado de agregação molecular desse material, né? Se é um fluido, se é um objeto rochoso, se é um objeto congelado e assim sucessivamente. Então você pode mexer com vários modelos de sistemas binários para você encontrar esse limite de Roche, inclusive com o sistema Terra-Luz, se você quiser, tá? Se você for utilizar o limite originalmente de Roche, usando aí a constante 2,44, você vai chegar ao redor de entre 18 mil quilômetros a 19 mil quilômetros que a Terra, que a Lua pode chegar da Terra, tá? Se você for levar em consideração que a Lua é um corpo sólido, né, usando aí o modelo aí de Hans e Verne, usando a constante de 1,38, você vai chegar mais ou menos que a Lua tem uma distância, que ela pode chegar da Terra a uma distância de
7.500 a 8.000 quilômetros, tá? Para fazer essas contas, use um livro de física decente, um livro de astronomia ou astrofísica decente, tá certo? Bom, em relação a Saturno, né, se você for levar em consideração as partículas, você pode se perguntar por que essas partículas não se aglutinam gravitacionalmente e formam um outro satélite natural. Bom, o que mantém essas partículas, então, ali gravitando ao redor, orbitando ao redor ali de Saturno, são justamente ali as forças de maré, tá? E as forças de tensão interna dessas partículas. Se essa partícula que você está estudando, ela é consideravelmente maior, as forças de maré, elas vão se acentuar significativamente em relação às forças de tensão interna, não deixando com que esses objetos se aglutinem gravitacionalmente e formem um novo satélite natural ali em Saturno, tá? Isso aí também é explicado pelas forças de maré, tá certo? Bom, o cenário da Lua se aproximando da Terra é apenas um exercício, uma curiosidade, tá? Nós sabemos que a Lua ela se afasta da Terra a cada ano, né, pela conservação da quantidade de movimento angular, tá? Ela está se afastando da Terra em torno de 3 a 3,5 cm por ano. Tá? Então, por que a Lua está se aproximando? Por que você vai pensar que a Lua está aproximando? Ela está se aproximando? Não, ela está se afastando. Esse é apenas um exercício curioso, né, para você aplicar aí o limite de Roche. Tá certo? Se você também pode estar se perguntando, tem objetos que conseguem chegar próximo do planeta, né? Inclusive eles são desintegrados na atmosfera terrestre, né? Se esse objeto ele for compacto, ele for suficientemente pequeno e duro, ele vai conseguir atravessar a atmosfera desse planeta, tá? Tem planetas cuja atmosfera é mais densa, tem planetas cuja a constituição atmosférica é formada por elementos mais pesados, então as tensões aerodinâmicas elas vão destruir por exemplo, esses meteoros antes deles impactarem no solo desse planeta, tá? Pode acontecer também que um meteoro, né, um objeto mais compacto, ele consiga atravessar e vencer essas forças de maré, mas isso aí devido às forças de tensão interna, que são muito intensas, tá? Para compor esse objeto, e ao formato compacto, tá? Desse objeto, tá certo? Bom, então não esqueça aí de dar o seu tinino aí no vídeo, tá? Se inscreva no canal e Feliz Natal!